Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho aqui trazer mais um vídeo ensinando uma função do Excel, né? Dessa vez vamos ensinar aqui a função agregar, que é uma função que a gente pode utilizar, né, em uma lista de valores, em um banco de dados, para aplicar diferentes funções e diferentes cálculos, né? Ignorando linhas de erros, linhas ocultas, né? Ou outros cálculos. Essa função agregar, ela é semelhante à função da função subtotal que nós temos dentro do Excel. Então eu vou mostrar aqui algumas aplicações desta função, ok? Antes da gente iniciar, pedir aí, se inscrevam em nosso canal, compartilhem o vídeo, ativem as notificações. Ao final do vídeo, cliquem aí no curtir se vocês gostarem do vídeo, deixem os comentários de vocês, sugestões, dúvidas, interajam com a gente aí pra gente saber aí o que vocês acharam aí do nosso vídeo, o que vocês estão achando do nosso canal, né? Isso é muito importante pra gente poder continuar criando esses conteúdos, ok? Então, vamos lá a nossa dica, né? A nossa aula. Então nós temos aqui a função agregar, né? A função agregar, ela funciona de que maneira? Como na função subtotal, para quem conhece, se alguém não conhece a função, nós temos aqui no nosso canal algumas dicas, algumas aulas de aplicação dessa função subtotal, né? Então só dá uma pesquisada aí no nosso canal, nas aulas de Excel, que vocês vão achar algumas dicas aí, algumas informações sobre a ferramenta e a função de subtotal. A função agregar, o que ela me pede? Ela pede o número da função, ou seja, qual é o cálculo que nós vamos fazer. A gente já vai ver daqui a pouco que, como eu falei, a função agregar, ela permite a gente aplicar diferentes tipos de cálculos dentro de uma mesma função. Ele pergunta aqui as opções. Essas opções seria assim: eu quero que ele ignore linhas com erro, linhas ocultas, né? Como que eu quero que ele se comporte na hora que for fazer este cálculo. A matriz é a tabela que a gente vai estar selecionando. E esse K, né, que aparece entre colchetes, sempre que dentro de uma função, na sintaxe, aparecer o argumento entre colchetes, é porque ele é opcional. Então, no caso desse K, ele é opcional, porque ele vai servir apenas em algumas funções que a gente colocar aqui, que pedem um outro argumento, como a função maior, menor, que ela pede a posição, né? Qual maior eu quero? O primeiro, segundo, terceiro, quarto? Então eu vou ter que colocar esse K, que é algumas funções aí que ele abre aí pra gente, que a gente precisa colocar esse próximo argumento, ok? Então vamos aqui na prática. Observem que eu tenho uma tabela aqui, onde eu tenho uma coluna com valor 1 e valor 2, uma tabela bem simples. Sendo que na coluna do valor 1 eu tenho alguns erros, tá vendo? Tem dois tipos de erro. O erro de div 0 e o erro de num. Comum às vezes quando a gente faz algum cálculo, né? Tenta dividir um número por zero, ou tenta usar alguma função que o Excel não consegue fazer aquele cálculo, então ele não tem um número possível para aquilo. E aí aqui embaixo eu preciso fazer o total. Nós poderíamos fazer usando a função soma, né? Igual soma, e aí eu seleciono minha coluna inteira, ó, toda, e dou um Enter. Porém, observem que ao usar a função soma, como eu tenho erros, ele acaba dando erro também. Mas vamos supor, eu queria que ele ignorasse aquele erro, né? Então, nesse caso, eu poderia até aplicar uma função aqui para ele ignorar o erro lá em cima. Só que isso não é prático, porque eu não vou ter fórmulas ali em cima. São números digitados. Se fosse fórmula, a gente usava um C-erro. Como não é fórmula, não dá para aplicar o C-erro, né? Ali está digitado. E aí acaba dando erro. Nesse caso é que a gente pode utilizar a função agregar. Então aqui, em vez de eu fazer a soma diretamente, porque vocês viram que se tiver erro na coluna ele não soma, eu uso a função agregar. Então eu vou colocar lá, igual agregar, olha lá. Quando eu abro aqui o meu parênteses, ele já abre, ó, uma lista com as funções que a gente pode aplicar, ó. São 19 cálculos que a gente pode utilizar dentro do agregar. Neste caso aqui, eu vou usar a função soma. Lembrando, quem já usou a função de subtotal, ou já viu a função subtotal, sabe que a função subtotal ela tem 11 funções resumo. Então essas 11 primeiras aqui são iguais às do subtotal. A diferença são as outras 8 que ele colocou abaixo, que nós temos maior, menor, percentil, modo único, essas outras que a gente vai ter, que não vai ter lá no subtotal. Então digamos que o agregar seria um aperfeiçoamento da função subtotal. Então eu vou pegar aqui, ó, eu quero fazer o que? A soma. Então, ó, a soma é o número
9, ó. Então eu vou clicar aqui 2 vezes, ou digito o número 9. Então, ó, ele pediu, ó, número da função, ponto e vírgula. Aí a opção, o que eu quero que o agregar ele faça, ó. Eu quero que ele ignore funções de subtotal e agregação, que ignore linhas ocultas, subtotal e agregação, ignore valores de erro, subtotal e agregação, ignore linhas ocultas, valores de erro, subtotal, agregação aninhada. Ah, ignore apenas, não ignore nada, ignore só linha oculta, só erro, só linhas ocultas e erros. O que eu quero que ele ignore? Nesse caso, eu posso usar o número 3, que ele é mais completo, né? Ignorar linhas ocultas, valores de erros, funções de subtotais e agregações aninhadas. Essa parte aqui eu vou mostrar no próximo exemplo, na outra planilha, o porquê que é interessante a gente mandar ele ignorar as linhas com agregações. Aqui no caso, a gente poderia mandar ele ocultar, por exemplo, só linhas de erro ou ocultas, porque eu não tenho nenhuma linha oculta e nem de erro. Então, no caso, eu vou pedir aqui, ó, linhas ocultas, valores de erros e funções de subtotal. Ponto e vírgula. Aí a matriz que eu quero somar é a matriz aqui, ó, dessa primeira coluna, do C4 até o C10. Como eu não tenho K, eu não vou precisar informar ele é opcional, então eu vou terminar minha fórmula aqui, certo? Dou um Enter. Pronto, ó. Observe que ele já somou os meus valores sem a interferência dos erros, porque eu mandei ele ignorar. Posso puxar aqui pro lado, ó, e aí ele já soma a próxima coluna aqui também. Ah, eu quero achar a quantidade de números. Eu poderia usar aqui um count num, um count valores, simples. Ou eu posso usar o agregar. Então, agregar. Eu quero fazer a contagem dos números, ó. Então eu tenho aqui, ó, count num. Não vou usar o count valores, porque senão ele vai contar as linhas de erro. Ponto e vírgula. Eu quero que ele ignore linhas ocultas, valores de erros, funções de subtotal e agregação. Ponto e vírgula, a matriz que eu quero é essa. Então eu seleciono, fecho o parênteses e Enter. Olha lá, 5 células com números. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 células numeradas, né? Aí eu posso puxar para o lado. Para fazer a média, a mesma coisa, ó. Posso pôr aqui igual agregar, número 1, que é a minha média. Número 3, para ele ignorar os ocultas e vazias. Ponto e vírgula, a minha matriz, ó. Fecho o parênteses e Enter. Pronto, olha lá. 52 e 20, puxei para o lado, ele faz a próxima média. Quero achar o maior valor, então eu vou agregar. E aí eu vou usar o que? A função máximo. Então eu quero fazer o máximo aqui da minha fórmula. Então, máximo, que é o número 4. Vou selecionar, opa, perdão, ó o erro. Ponto e vírgula, o comportamento, eu quero que ele ignore linhas ocultas e vazias. Ponto e vírgula, a minha matriz, tá? Fechei e Enter. Olha lá, o maior valor que eu tenho é o 96. Então vejam que eu consigo dessa forma ir aplicando a função que eu quero. Ah, ele quer achar... Opa, aqui tá escrito até errado. Deixa eu arrumar aqui, né? Opa. Ele quer achar o segundo maior valor, né? Ele quer achar o segundo maior valor. Então eu não vou usar o máximo, porque o máximo acha o maior valor de todos. Então eu vou fazer igual a agregar, que é a função que a gente está usando. Vou procurar a função correspondente, aqui ó, é a número 14, maior. Ponto e vírgula. Vou pedir para ele ignorar as linhas ocultas, valores de erros e vazias. Ponto e vírgula, a matriz. E aí, neste caso aqui, como eu estou usando a função maior, ou no caso da função menor, eu preciso pôr o ponto e vírgula e colocar o K. Qual maior eu quero? Eu quero o segundo maior. Então eu ponho o número 2, que aí esse K ele serve para essa função do maior, ok? Fechei o parênteses e Enter, ó. Aí o meu segundo maior valor da lista é o 72, tudo bem? Aí eu posso puxar para o lado. Observe então que a função agregar, a gente consegue usar ela para até 19 cálculos diferentes, substituindo aí essas questões aí, no caso quando tem erros, que aí as funções elas não fazem o cálculo de maneira correta. Vamos ver uma outra aplicação. Aqui na planilha 2, ó, eu tenho alguns valores e eu tenho aqui os vendedores, o produto que ele vendeu e aqui o total. Eu poderia colocar aqui igual soma e ir somando cada um deles e ali no final eu fazer a soma de tudo, né?
Poderia usar a função de subtotal, poderia ter usado a ferramenta, sim, mas aqui eu quero usar a função agregar, que é o assunto do nosso vídeo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer igual agregar, olha lá, vou agregar, eu vou fazer a soma, ponto e vírgula. Aqui eu quero que ele ignore ocultas, vazias e erros, ponto e vírgula a matriz, que são esses 3 valores, ó. Fechei o parênteses e enter. Até aqui sem segredo nenhum. Posso vir aqui e repetir a mesma coisa. Igual agregar. Aí eu faço a mesma operação, ó. Ponto e vírgula. Ignorar, né? O 9, que é a soma. O 3 para ignorar, né? Ocultas, vazias, erros, agregação e subtotais. Seleciono e fecho. Olha lá. E assim eu vou fazendo, tá? Aqui eu vou aproveitar, como os intervalos são iguais, são 3 valores para cada, eu vou copiar e colar, que é só para ganhar tempo aqui no nosso vídeo. Tudo bem? Olha lá. E aí eu fiz a agregação. No final, agora, eu quero fazer a soma de tudo. E aí eu posso fazer aqui, igual agregar. Eu quero somar, então eu vou usar a soma. Ponto e vírgula, vou ignorar linhas ocultas, valores de erros e vazias. Ponto e vírgula, a matriz. Aí nesse caso, como a gente usou aqui o número 3, ó, que ele ignora subtotais e agregações, eu posso pôr um ponto e vírgula. Aí eu venho aqui, ó, e eu seleciono a minha coluna inteira. Inclusive as células que têm as funções de agregação. Porque como eu mandei ele ignorar, na hora que ele for somar, ele não vai somar essas linhas de totais. Porque nessas linhas de totais a gente tem as funções de agregação. Então eu vou fechar o parênteses, ó, e enter. Pronto, ó lá. 44.800. Ou seja, ele não somou essas linhas. Porque eu mandei ele ignorar, né, as linhas de agregação. Olha o que acontece se por acaso eu trocar, ó, eu pedir para ele ignorar apenas linhas ocultas e de erro, né? Olha lá, vou colocar o número 7. Não vou mandar ele ignorar as agregações. Olha lá, 89.600. Por quê? Ele acabou somando esses totais novamente, porque eu não mandei ele ignorar. Então o legal da agregação seria isso. Em tabelas grandes, a gente pode mandar ele ignorar as linhas em que as linhas que a gente agregou, né? Que a gente usou a função, para simplificar. E aí no caso das ocultas e vazias, seria nesse caso aqui, ó. Eu vou selecionar a minha tabela toda. Vou vir aqui, ó, na guia dados. E aqui do lado, ó, estrutura de tópicos. Nós vamos ter aqui, ó, a opção de agrupar. E eu vou colocar essa opção, autotópicos, tá? Autotópicos. Pronto, ó. O que o autotópicos fez quando eu mandei agrupar? Aonde eu tiver linha com fórmula, ele cria essa estrutura de tópicos aqui do lado esquerdo, ó. E aí eu posso fechar aqui, ó, o número 2, ó. Tá vendo? 2, 3, ó. Tá vendo, ó? Aí olha um errinho que a gente teve aqui, ó, quando eu cliquei no número 3, tá vendo, ó? Eu cliquei, como eu mandei ele ignorar linhas ocultas, quando ele oculta a linha, ele não soma. Então, ó, temos um problema aqui, que a gente vai ter que corrigir, né? Então eu não posso usar aqui a opção 3, ó, para ele ocultar linhas ocultas. Então eu vou ter que usar aqui, ó, somente essa parte aqui, ó. Ignorar erros, funções de subtotal e agregação. Vai ter que ser o número 2, ó, que eu vou ter que usar nas minhas fórmulas, né, ó. E aí eu vou ter que trocar em todas elas. É bom às vezes quando a gente faz o teste, por isso que é bom a gente experimentar, né? Experimentem. Pra quê? Pra vocês verem e aí poderem corrigir. Porque uma vez que vocês estiverem conhecendo aí a função, sabendo o que ela faz, o que é cada argumento, a gente troca, ó. Vou trocar tudo 2, porque eu não quero mais que ele ignore as linhas ocultas. Então eu fecho, ó. Agora, ó, o número 2, pronto, ó. Ele me mostra o resultado, só que aí eu não perco mais o total. Porque se eu mandar ignorar as linhas ocultas, quando eu ocultar uma linha, ele não vai mostrar o total pra gente, tudo bem? Então essa foi uma aplicação, né? Eu fiz aí a agregação manualmente e depois eu agrupei elas usando ali o autotópicos, né? Criando essa estrutura de tópicos. Na planilha 3 eu vou mostrar um outro exemplo de aplicação dela, utilizando utilizando a ferramenta de filtro. Aqui na parte inferior, observe que eu tenho uma base de dados, ó, bem extensa, tem vários pedidos, ó. Eu tenho aqui mais de 1000 pedidos, né? Mais de 1000 linhas na minha base de dados. E aqui em cima eu quero fazer alguns cálculos. Eu tenho aqui o total, ó,
onde eu somei a coluna inteira de total. E aqui agora eu preciso achar o subtotal. Daqui a pouco vocês vão entender o que é o subtotal. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer o subtotal com a função de agregação. Então igual agregar. Aí o cálculo que eu quero fazer vai ser uma soma, ponto e vírgula. Aí eu vou pedir aqui para ele ignorar. Aí neste caso eu vou pedir para ele ignorar linhas ocultas e valores de erro, funções de agregação. Principalmente aqui, eu vou pedir para ele ignorar as linhas ocultas. Nesse caso, como eu não vou ter erro aqui na minha tabela e nada, eu poderia colocar aqui, ó, para ele ignorar linhas ocultas e valores de erro, porque eu não tenho agregação. Vou usar o número 7. Ponto e vírgula, a matriz. O que que eu vou somar? Eu vou somar minha coluna toda de total. Então eu vou clicar aqui, ó, na primeira célula do total. Aí uma dica, eu posso segurar Ctrl Shift e a seta para baixo para ele selecionar tudo. Fecho parênteses aqui em cima, ó, na barra de fórmula e Enter. Pronto, ó lá. Ele trouxe exatamente o mesmo valor porque a gente não filtrou nada. Porém, na hora que eu vier aqui embaixo, ó, como eu pedi para ele, eu usei o agregar e mandei ele ocultar linhas ocultas, né, e de erro. Se eu vier aqui, ó, e filtrar, por exemplo, o meu país, ó, Brasil, ó lá, observem que aí ele mostra o valor somente do Brasil. Porque como eu filtrei o Brasil, todas as outras linhas que não são do Brasil, ele ocultou. Então ele não inclui isso no meu cálculo, né? Então eu posso vir aqui e mostrar tudo. Então, ok. Ah, como é que eu faço para pôr o filtro? Eu venho aqui na guia dados, filtro, ó. Aí é só clicar no botão de filtro para tirar ou colocar, tá? O filtro. Aí aqui o percentual, vou fazer assim, igual o meu subtotal dividido pelo total geral, ó. Aí eu tenho 100% porque o valor não está filtrado. Ah, o número de pedidos. Eu quero saber quantos pedidos eu tenho ali embaixo. Ou para aquele item que eu filtrar. Então eu faço igual agregar, né? Que a gente pode usar. Vou fazer a contagem dos pedidos aqui, ó. Vou contar número. Ponto e vírgula. Vou mandar ele ignorar linhas ocultas e valores de erro, se tiver algum erro. Ponto e vírgula. A matriz. A matriz eu vou contar pelo número do pedido. Então eu vou clicar aqui, ó, na primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar tudo. Olha lá, foi tudo. Venho aqui em cima, fecho o meu parênteses e Enter. Pronto, ó, aí eu tenho a minha quantidade, 1059 pedidos. Média igual agregar, né, que a gente está usando, número 1, que é a média. Ponto e vírgula, neste caso eu estou ignorando linhas ocultas e valores de erro se tiver. Ponto e vírgula, vou selecionar meu total. Clico na primeira linha, Ctrl Shift seta para baixo, fecha parênteses e Enter. Pronto, ó, eu tenho a minha média. Observem que agora eu vou ter uma tabela onde esses resumos, eles são, digamos assim, meio que dinâmicos. Conforme eu for filtrando a minha tabela aqui embaixo, ó, eu quero só os pedidos da Alemanha. Então, Alemanha, dou um OK, ó lá. Ele me traz um resumo referente à Alemanha. Ah, eu quero da Alemanha da vendedora Janete. Então, Janete. Olha lá. Então, Alemanha, Janete. Então, ele filtrou as informações. Posso limpar os filtros, não, vou limpando e ele vai mostrando ali em cima pra gente essas possibilidades, ok? Que é usando aí, então, a função de agregar pra gente fazer filtros, fazer subtotais, né, fazer cálculos. Então vocês vejam que tem diversas possibilidades e aplicações para essa função, ok? Experimentem ela, testem aí, pratiquem, porque pra gente aprender só praticando. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, enviem pra gente, deixem aí no vídeo os comentários, deixem sugestões, coloquem a opinião de vocês se vocês conheciam essa função, o que vocês acharam dela. Nos ajudem aí a continuar criando esses conteúdos. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, cliquem aí no curtir, deem um like de vocês, nos ajudem a levar esse vídeo, né, esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!